Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h37. Olá, muito bom dia para você. Manhã de quinta-feira, 24 de outubro do ano de 2024, aniversário da nossa capital Goiânia. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a programação da 103,7, a rádio número 1 da região. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. 83% das crianças e adolescentes que usam internet no Brasil têm contas em redes sociais, é o que diz pesquisa. Mais de 1.100.000 MEIs podem ser excluídos do Simples Nacional por causa de dívidas, é o que alerta a Receita. Homem com 700 quilos de maconha tenta fugir da PRF e acaba preso em Cachoeira Alta. Goiás lança operação para apoiar 62 cidades na prevenção de desastres naturais. Goiânia, corretor de imóveis é suspeito de falsificar assinaturas e causar prejuízo de R$1 milhão. Senado começa a debater regras da reforma tributária. Relator fala em manter trava contra aumento de impostos. Produção de biodiesel deve crescer a 130% no Brasil, é o que projeta banco. Goiás está entre os estados que devem ter o maior volume de chuva nesse fim de ano, é o que diz a meteorologia. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h39. Uma ótima manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, entre as crianças e os adolescentes que usam a internet no Brasil, 83% têm perfis em plataformas como WhatsApp, Instagram, TikTok e YouTube. Foi o que revelou uma pesquisa TikKids Online Brasil 2024, divulgada nesta quarta-feira. Entre as crianças de 9 a 10 anos que estão na internet, 60% têm conta em pelo menos uma rede social, ainda que as principais plataformas afirmem que não aceitam usuários com menos de 13 anos. A pesquisa diz ainda que 8% dos adultos acreditam que a criança ou adolescente pelo qual são responsáveis tenha vivido situação incômoda na internet. Mas entre os jovens o índice é maior, 29% dos usuários de 9 a 17 anos relatam ter passado na rede por situações ofensivas que não gostaram ou chatearam na rede. Entre os jovens de 11 a 17 anos que passaram por situações ofensivas, 31% afirmam ter contado para os pais ou responsáveis, 29% para amigos da mesma idade e 17% para irmãos ou primos. Outros 13% relataram não ter falado para ninguém sobre a situação. Segundo o levantamento, 93% da população de 9 a 17 anos no Brasil usa a internet. E mais de 1.800.000 empresas do Simples Nacional foram notificadas pela Receita Federal para regularizar as suas dívidas com o órgão, sob o risco de serem excluídas do regime simplificado de pagamento de impostos a partir do mês de janeiro. Segundo a Receita Federal, são 1.121.419 microempreendedores individuais e 754.915 microempresas, empresas de pequeno porte, com valor significativo pendente de regularização. Juntas, as dívidas somam mais de 26 bilhões de reais. As notificações foram feitas por meio do envio de um termo de exclusão do Simples Nacional pelo domicílio tributário eletrônico do Simples e também pelo MEI, entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro. Quem recebeu o termo precisa pagar as dívidas à vista ou de forma parcelada em até 30 dias a partir da visualização do documento. 6h41. Relator prevê votação da reforma tributária até o fim do mês de novembro. Vamos saber dos detalhes desse movimento com o repórter Yuri Hudson. O relator da reforma tributária apresentou nesta quarta-feira uma expectativa de calendário para votar a matéria no Senado Federal. A expectativa de Eduardo Braga, do MDB, é concluir a votação até a primeira semana de dezembro. Antes, a CCJ do Senado deve fazer pelo menos
11 audiências públicas para discutir o tema. Eduardo Braga destacou que foram apresentadas mais de 1.400 sugestões de alterações ao texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, o que demonstra a necessidade de discutir ainda mais a proposta. Ela precisa significar simplificação, segurança jurídica, transparência, neutralidade na carga tributária. O Brasil e os brasileiros não suportarão aumento de carga tributária, muito pelo contrário. O que nós queremos é combater a sonegação e, com isso, ampliar a base e fazer com que, ao longo do tempo, caia os impostos. Mas é aquilo, essa discussão deve ser célere, tanto é que a expectativa de Eduardo Braga e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é votar a matéria na última semana de novembro ou, no máximo, na 1ª de dezembro. Isso para dar tempo da proposta retornar à Câmara dos Deputados e ser concluída ainda neste ano. Mas o senador Isalci Lucas, do PL, defendeu que o projeto deve passar por outras comissões, além da CCJ. Isso é um PLP, é um projeto de lei e que tem, pelo regimento, o mérito é na comissão da CAI. Então, para que existe CAI? Nesse caso, era melhor acabar com a CAI, então. Mas acredito que vai acontecer isso. Pelos caminhamentos que a gente fez hoje ali, as ponderações, que o objetivo também não é postergar nem dificultar, muito pelo contrário. É porque os parlamentares da CAI precisam participar do debate. É esse projeto que trata sobre alíquotas e quais produtos podem ser beneficiados com algum tipo de isenção tributária. Por isso, tanta polêmica acerca da matéria. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h43. Um homem de 30 anos foi preso transportando 700 quilos de maconha na BR-364, em Cachoeira Alta, região sudeste de Goiás. A prisão aconteceu na noite desta terça-feira, quando o suspeito não respeitou a ordem de parada de agentes da Polícia Rodoviária Federal e fugiu pela rodovia em direção à cidade de Quirinópolis. Os agentes iniciaram uma perseguição que durou cerca de 40 quilômetros. Durante a ação, o motorista realizou manobras perigosas, trafegou pela contramão, fez ultrapassagens perigosas e forçou passagem entre outros veículos. O homem só parou após colidir com uma cerca às margens da rodovia. Mesmo assim, ela ainda tentou fugir a pé, mas foi capturado pelos policiais rodoviários. Segundo a polícia, a placa do veículo estava adulterada e a original estava dentro do carro. O motorista é natural do Mato Grosso do Sul e afirmou aos policiais que buscou a droga na cidade de Narival, no mesmo estado. Além disso, ele disse que levaria maconha para Quirinópolis e receberia R$15 mil pelo transporte. O homem e a droga foram encaminhados à central de flagrantes em Quirinópolis para as devidas providências. E o governo de Goiás anunciou a Operação Goiás Alerta Solidário, com o objetivo de oferecer suporte a 62 municípios do estado durante o período chuvoso. Com a previsão de chuvas intensas, a operação busca identificar áreas de risco e implementar ações preventivas para minimizar os impactos de possíveis desastres naturais. Entre as principais ações está o mapeamento das regiões vulneráveis e a distribuição de cestas básicas e equipamentos de infraestrutura. O mapeamento das áreas de risco é uma ação fundamental para a operação. A Defesa Civil do Estado de Goiás vai realizar um levantamento detalhado para identificar famílias e regiões que estão mais propensas a enfrentar tragédias climáticas. Isso permitirá que ações preventivas, como a evacuação de áreas de risco e a disponibilização de recursos de emergência, sejam implementadas com antecedência. A expectativa é que este trabalho reduza os danos e salve vidas durante a temporada de chuvas intensas. Além do mapeamento, a operação também inclui a distribuição de cestas básicas para as famílias mais afetadas pelas chuvas. 6h46 e o Ipasgo lança serviço de entrega domiciliar de medicamentos. Vamos saber dessa boa novidade com o repórter Costa Júnior. O Ipasgo Saúde passa a oferecer serviço de entrega domiciliar de medicamentos oncológicos sem qualquer custo adicional. A ação inaugura o programa de atenção farmacêutica implantado com o objetivo de melhorar o acesso aos tratamentos, garantindo segurança e adesão terapêutica, além de reduzir os custos com serviços assistenciais. Nesta primeira fase, a entrega alcançará 514 beneficiários que já estão em tratamento regular com antineoplásicos orais.
A meta é alcançar todos os beneficiários que fazem uso deste tipo de fármaco. A estimativa é que até maio de 2025, 1.348 pacientes estejam em atendimento pelo Programa de Atenção Farmacêutica do Ipasgo Saúde. O novo serviço atenderá tanto beneficiários que residem em Goiânia, onde a entrega será realizada em até 5 dias úteis, quanto aqueles que vivem no interior, cujo prazo para recebimento é de até 7 dias úteis. Os beneficiários aptos a fazerem parte do programa serão contatados pela própria instituição. De Goiânia, Costa Júnior, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h47. E uma noite espetacular de Rafinha num jogo de peso gigante na Champions League. O atacante brasileiro brilhou com 3 gols na vitória do Barcelona sobre o Bayern de Munique. Nessa quarta-feira, uma goleada por 4-1 no estádio Luiz Companys. O centroavante polonês Lewandowski também marcou e o inglês Harry Kane fez o gol de honra do time alemão. Eleito melhor em campo nesse jogo contra o Bayern de Munique, Rafinha chegou a 9 gols e 6 assistências em 13 jogos pelo Barcelona nessa temporada. Ele é o brasileiro com mais contribuições para gols na Europa em todas as competições. Que noite espetacular para o jogador, que completou então 100 partidas oficiais pelo Barça. O próximo jogo do Barcelona pela Champions será no dia 6 de novembro contra o Estrela Vermelha no estádio Maracanã. O Bayern de Munique enfrenta no mesmo dia o Benfica jogando no Allianz Arena. E Jorge Valdívia foi preso na madrugada da terça-feira. O ex-jogador foi acusado de abuso sexual contra uma mulher no Chile e encaminhado ao presídio para cumprir prisão preventiva. Enquanto o processo continua, o Ministério Público chileno recebeu uma nova denúncia contra o ex-meio-campista pelo mesmo crime. O período de investigação vai durar cerca de 90 dias. O primeiro caso teria acontecido no domingo. Segundo a imprensa chilena, Valdívia teria encontrado com uma tatuadora para discutir uma tatuagem. A mulher não se lembra do que aconteceu depois de ter ingerido álcool. Ela teria ligado para Valdívia pela manhã de segunda-feira e o ex-jogador disse a ela que eles tiveram relações sexuais. O ex-jogador afirmou que a relação foi consensual. O novo registro teria acontecido na última sexta-feira, 18 de outubro. Segundo os chilenos, Valdívia teria ido ao restaurante El Toro em Vitacura, no Chile, com a vítima e depois para o seu apartamento, onde o crime teria acontecido. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h49. A quarta-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho registrando movimentações positivas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 71,60 e R$ 74,80. O vencimento novembro 24 foi negociado a R$ 71,60, com valorização de 0,93%. Janeiro 25 valeu R$ 74,05, com elevação de 0,89%. O março 25 foi cotado a R$ 74,80, com ganho de 0,43%. E o maio 25 teve o valor de R$ 73,29, uma alta de 0,26%. De acordo com a análise da Agroinvest, a valorização do milho na Bolsa Brasileira impulsionou mais uma sessão de ganhos para o cereal. Aliás, na Bolsa Americana, impulsionou ganhos na Bolsa Brasileira. No mercado físico aqui no Brasil, o preço da saca de milho também registrou movimentações positivas nesse meio de semana. O levantamento foi realizado pela equipe do Notícias Agrícolas e identificou valorizações em Castro, Sorriso, Jataí, Rio Verde, Brasília, Maracaju, Campo Grande, Oeste da Bahia, Itapetininga, Campinas e Porto de Santos. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. E o DPVAT de volta com outro nome, puseram um S em lugar do D, SPVAT, é o seguro obrigatório. Vocês lembram do extintor obrigatório, da placa Mercosul? São invenções, parece que é preciso beneficiar gentes aí, ou gente que não tem o que fazer, que vai inventam uma tomada diferente para todo mundo ter que trocar tomada, para a indústria ter que se adaptar. Agora é o DPVAT de volta. Conseguiram um voto na Câmara e no Senado para fazer voltar. E aí é determinação federal. Diz que o carro não pode ser licenciado se não pagar o DPVAT. Então, tem governadores dizendo, é federal, então, governo federal que cobre. Eu não vou cobrar.
Governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, eu não vou cobrar. Governador Zema, de Minas Gerais, Estado de Minas Gerais, não vai cobrar. O governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, dizer, eu não vou carregar ainda mais o bolso do pagador de impostos. Não vou. Lula parece que já deu uma declaração, não, é obrigado, tem que cobrar. Não. Lula tem duas coisas na cabeça dele, é gastar mais e cobrar mais imposto. E a Simone Tebet acha que pode cortar gastos. O FMI não acredita em nada das metas de Haddad, dizendo que não vai ter déficit zero neste ano, nem no ano que vem. Só em 2027, saiu agora, relatório do FMI. Só em 2027 significa o quê? Só com outro governante. Com esse não dá. É complicado viver nesse país. País dos impostos, da cobrança de impostos, do excesso de gastos, que não revertem. Não é possível. Se as pessoas estão pagando imposto, é para receber um serviço público. É como se fosse uma taxa por aquele serviço de segurança, de saúde, de ensino. Né? Só que não. No Brasil não é assim. É muito gasto, muito gasto. E o Brasil está imitando aquelas maluquices que de vez em quando acontecem nos Estados Unidos. Em Novo Hamburgo, todo mundo deve ter acompanhado, o pai de um sujeito avisou a polícia que estava sendo ameaçado pelo filho. Aí a polícia foi para lá, para ver o que estava acontecendo. Pois o filho matou o pai, matou o irmão, matou um PM que o abordou, derrubou a tiros 2 drones da polícia, ainda feriu PMs, guarda municipal, feriu pessoas que estavam por ali, 10 pessoas foram feridas por ele, e aí passou a madrugada, isso aconteceu de madrugada, ele foi encontrado morto. Ainda não se sabe se foi em tiros da polícia ou ele tirou a própria vida depois das loucuras que fez. A gente vê tragédias assim nos Estados Unidos. Agora, será que vamos importar uma loucura dessas? Bom, não tem como não comentar o que aconteceu no Peru. É uma lembrança para a gente fazer a comparação. A justiça peruana, considerando as provas da Odebrecht, aquela lista de beneficiários de propinas, condenou o ex-presidente do Peru a mais de 20 anos de prisão, o Alejandro Toledo. Aqui é o contrário. As provas que serviram de provas e que fizeram muita gente devolver milhões e milhões e mais milhões, devolveram, mas depois são descondenadas. Aí como é que a gente vai entender? No Rio de Janeiro, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64 3661 1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6:55. Agora, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco, o Senado começa a debater regras da reforma tributária. Relator fala em manter trava contra aumento de impostos. Goiás está entre os estados que devem ter o maior volume de chuva nesse fim de ano, é o que diz meteorologista. Produção do biodiesel deve crescer 130% no Brasil. Você vai saber de todos os detalhes destas e outras notícias logo após o intervalo. Não saia daí. Jornal Verde Vale. Oferecimento. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7:05. Já de volta com o terceiro bloco do Jornal Verde Vale. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado deu pontapé inicial nesta quarta-feira à discussão do principal projeto de regulamentação da reforma tributária após mais de 2 meses da chegada do texto à casa. Relator da proposta no colegiado, o senador Eduardo Braga, apresentou nesta quarta-feira um cronograma de audiências para substanciar o seu parecer do texto aprovado pela Câmara dos Deputados em julho deste ano. Braga e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, trabalham para aprovar o projeto ainda nesse ano. Como a
expectativa, aliás, é de que haja alterações dos senadores no conteúdo. A proposta deverá retornar para nova votação na Câmara, que terá a palavra final sobre o texto, antes de encaminhá-lo à sanção do governo federal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, espera concluir a análise do texto ainda durante a sua gestão, que se encerra em fevereiro de 2025. Lira declarou na última segunda que há um compromisso de Pacheco em entregar o projeto votado ainda em novembro. Servidores públicos municipais, estaduais e federais acusam senadores de terem incluído um jabuti, ou seja, um trecho estranho ao tema principal na proposta de emenda à Constituição 66/23, de autoria do senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, que trata das dívidas previdenciárias dos estados e municípios. Destinada a renegociar as dívidas previdenciárias e definir limites para o pagamento de precatórios, a PEC sofreu alterações durante a votação no plenário do Senado em agosto e agora está sob a análise da Câmara. A proposta prevê o parcelamento dos débitos em até 20 anos e estende até 31 de julho do ano que vem o prazo para adesão ao novo parcelamento das dívidas. Sob relatoria do senador Carlos Portinho, foi incluído um artigo que obriga estados e municípios a adotarem as regras de número 103/2019, caso eles ainda não tiverem atualizado seus regimes próprios de previdência. Ou seja, para ter direito a esse parcelamento, será necessário comprovar a realização de reformas para adequá-lo às alterações já realizadas na Previdência dos servidores da União. Em nota divulgada nessa semana, o Fórum das Carreiras de Estado manifestou preocupação com o trecho que impõe essa obrigatoriedade de novas reformas previdenciárias e afirmou que não houve diálogo com segmentos do serviço público. 7h08. Saúde mental. Tema é desafio para 75% dos dirigentes escolares. Vamos saber de mais detalhes sobre essa história com o Bruno Moreira. De sensibilizar a população sobre os cuidados com a saúde mental tem crescido no Brasil em diferentes ambientes, como o das escolas. O tema é apontado como o principal desafio de gestão por 75% dos gestores municipais que administram do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, de acordo com pesquisa do Itaú Social e da Undime, a União dos Dirigentes Municipais de Educação. É nesse contexto que professores de todo o país agora têm acesso ao curso online e gratuito Ame Sua Mente na Escola. O conteúdo é um grande aliado para integrar as estratégias de promoção à saúde mental no currículo escolar, conforme a avaliação da gerente de desenvolvimento e soluções do Itaú Social, Sônia Dias. Isso já vinha, nos preocupando, esse já era um tema importante e diante de uma pesquisa como essa, com uma indicação tão expressiva de uma preocupação com a saúde mental, a gente também se aproximou do Instituto Ame Sua Mente, que já faz um trabalho com essa temática e desenvolvemos esse conteúdo para professores. O professor com um grupo menor, ele consegue interagir e criar uma relação com esses estudantes. E a partir dessa relação, ele pode ter algumas ferramentas que o auxiliem a identificar potenciais situações ou comportamentos que indiquem alguma necessidade de atenção a esse estudante. As aulas são voltadas para professores dos anos finais do ensino fundamental, ciclo que integra do 6º ao 9º ano. A maior parte de questões ligadas à saúde mental que são diagnosticadas na idade adulta, elas muitas vezes começam nessa fase entre 11 e 14 anos. E muitas vezes elas demoram mais de 2, mais de 3, às vezes anos para serem diagnosticadas e serem tratadas. Junto com a adolescência e tudo isso, se o professor tiver ferramentas que possam apoiá-lo a lidar com essas questões em sala de aula, isso pode ajudar muito aos estudantes e também ao professor. Além de online e gratuita, a iniciativa também certifica os professores participantes, que podem acompanhar as aulas nos dias e horários que preferirem. O curso Ame Sua Mente na Escola está disponível no site fundaçãoitaú.org.br/escola. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h11. O estado de Goiás está entre os estados que devem receber o maior volume de chuvas no fim desse ano e no início de 2025. É o que informou o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, André Amorim. A previsão é de que nos próximos meses, dezembro, janeiro e fevereiro, o volume de chuvas possa ultrapassar mais de 1.000 milímetros nas regiões centro-norte do estado. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado deu início à Operação Goiás Alerta e Solidário, que reúne serviços de assistência social, saúde, defesa civil e infraestrutura para municípios mais afetados pelas chuvas em Goiás. E um homem de 55 anos foi preso suspeito de estrupar a filha após a adolescente de 16 anos denunciar os abusos para sua médica em Goiânia. Segundo a polícia militar, a vítima fazia hemodiálise no momento em que contou sobre os abusos. De acordo com os relatos da polícia, a médica responsável pela adolescente acionou os policiais para atender a ocorrência. Após a garota relatar os crimes, o tratamento médico era feito no setor universitário. Preso em flagrante, o homem foi conduzido à delegacia da mulher e autuado pelo crime de estupro de vulnerável. A Polícia Civil finalizou as investigações e concluiu que a causa do incêndio que causou a morte de Graciane Rosa de Oliveira, de 35 anos, e o marido dela, Luiz Edivaldo, de 28, e o filho do casal, de 19 dias, foi o produto solvente usado para impermeabilizar o sofá da casa da família em Valparaíso de Goiás. O técnico de impermeabilização foi indiciado por incêndio culposo, que resultou nas mortes e na lesão corporal de Maria das Graças, mãe de Graciane. Ele agora vai responder o processo em liberdade. De acordo com o delegado, embora não tivesse a intenção de causar o incêndio, muito menos a morte dos clientes, o técnico agiu de maneira negligente pela maneira com que conduziu o serviço de impermeabilização do sofá. A polícia também explicou que inicialmente o técnico só seria responsabilizado pelas consequências mais graves do incêndio, ou seja, as 3 mortes e a lesão corporal de Maria das Graças. O delegado disse que se outras vítimas quiserem processá-lo por eventuais danos materiais, devem procurar a justiça. O Goiás Social firmou uma parceria com a FIEG para oferecer cursos de construção civil. Vamos saber dessa novidade com Eduardo Bernardo. O Goiás Social firmou parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG, para oferecer 2.000 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional voltados à construção civil. As formações serão oferecidas presencialmente pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, em Goiânia, e na modalidade à distância. Os cursos presenciais são voltados para pedreiros, gesseiros de sistema drywall, instaladores hidráulicos, assentadores de piso e pintores de obras imobiliárias. Já na educação à distância, há vagas para mídias digitais, gráfica, automotiva, gestão, alimentos e bebidas, meio ambiente, química e segurança do trabalho. Para fazer inscrição nos cursos, basta procurar a unidade do SENAI na Vila Canaã, na rua Professor Lázaro Costa, ou a Central Mais Empregos do Governo de Goiás, na esquina da Avenida Araguaia com a Rua 15, no centro. É preciso ter ensino fundamental completo e 18 anos ou mais. As primeiras turmas devem iniciar as aulas ainda em novembro deste ano. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h14. E o atacante do Botafogo e da seleção brasileira, Luiz Henrique, está sendo investigado na Espanha por suspeita de envolvimento em uma suposta organização criminosa dedicada à manipulação de resultados nas apostas desportivas. A informação está em ofício que mostra que as autoridades espanholas foram abastecidas de informações pelo Ministério Público de Goiás, que promoveu a Operação Penalidade Máxima no ano passado. No documento, o Ministério da Justiça informa aos promotores goianos sobre a instauração de uma investigação criminal pela Espanha. Procurada, a assessoria do jogador não quis comentar o assunto. A Ponte Preta venceu o Brusque por 2-0 na noite dessa quarta-feira, jogo válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida disputada no estádio Moisés Lucarelli foram marcados por Gabriel Novaes e Renato, ambos no segundo tempo de jogo. Com o resultado, a Ponte Preta saiu do C4 e ocupa agora a 13ª colocação da tabela com 38 pontos. Já o Brusque está na zona do rebaixamento na 18ª posição com 33 pontos. Na próxima rodada, a Ponte Preta encara o Mirassol. Está
estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. A partida ocorre no sábado, dia 26 de outubro, a partir das 17 horas. Já o Brusque enfrenta a Chapecoense no estádio Augusto Bauer. O jogo será na terça-feira, 29 de outubro, às 19 horas, horário de Brasília. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h16. O futuro dos biocombustíveis no Brasil é altamente promissor, de acordo com projeções do Itaú BBA feitas durante o Agrovision 2024. As estimativas da instituição financeira indicam que a produção de etanol proveniente tanto do milho quanto da cana-de-açúcar deve aumentar 84%, passando de 32 bilhões de litros este ano para 59 bilhões de litros em 2037. Já a produção de biodiesel deverá crescer 130%, dando um salto de 10 bilhões de litros produzidos atualmente para 23 bilhões de litros em 2037. Para a diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú Unibanco, Luciana Nicola, enquanto a eletrificação será uma agenda a médio e longo prazo, os biocombustíveis podem ser uma solução sustentável, rápida e eficiente que posicionará o Brasil como um grande fornecedor global. Segundo ela, o Brasil tem a oportunidade de atender essa demanda crescente, apostando na conversão de terras degradadas, expansão do milho de segunda safra sobre áreas da soja, uso de biomassa residual, além de investimentos em irrigação e aumento da produtividade. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h17, voltando a falar sobre internet. 3 em cada 10 crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos de todo o país, ou seja, 29% do total já enfrentaram situações ofensivas ou discriminatórias na internet e que as deixaram chateadas. Além disso, 30% dessas crianças e adolescentes já tiveram contato com algum desconhecido na internet. Esses são alguns dos riscos apontados pela pesquisa Tiki Kids Online Brasil 2024, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que foi divulgada na capital paulista. Outro dado preocupante apontado pela pesquisa é para o uso excessivo da internet. Cerca de 24% do total de crianças e adolescentes que foram ouvidos neste estudo revelaram que gostaria de passar menos tempo acessando a rede, mas que não conseguiram fazê-lo. Outros 22% disseram que se viram navegando na internet sem realmente estar interessado em nada. A mesma quantidade de crianças e adolescentes também afirmou que ficou muito tempo navegando, o que impediu de fazer lição de casa ou de passar mais tempo com a família e os amigos. E o Brasil conquista mais 260 mercados de mais de 60 países. Vamos saber dessa boa notícia com Yuri Hudson. O governo americano vai deixar de exigir a certificação sanitária internacional para a importação de pescados brasileiros, o que demonstra um avanço na relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. A medida reforça a confiança internacional no sistema de controle sanitário do Brasil. A decisão foi anunciada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e vai desburocratizar o processo de exportação, como detalha o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério, Alain Alvarenga. Esse é um marco, é histórico para o setor, é histórico para o Ministério da Agricultura, essa conquista. E isso significa um avanço e uma responsabilidade para o setor. Uma conquista para o serviço que fica desobrigado à emissão do certificado sanitário, que tomava bastante tempo dos nossos auditores. O Ministério tem sido um parceiro essencial dos produtores, garantindo que a produção nacional escoe pelo mundo. São mais de 260 mercados internacionais abertos para o agro brasileiro. Desde o início da gestão do presidente Lula, mais de 60 novos destinos foram contemplados. O secretário de Comércio e Relações Internacionais, Luiz Rua, destaca que esse aumento no número de mercados internacionais amplia a presença do agronegócio brasileiro em todos os continentes. Nesse ano de 2024, até agora foram abertos 265 mercados para os mais diversos produtos das mais diversas cadeias, atingindo 61 novos países em que o Brasil agora tem possibilidade de exportar os seus produtos. Isso é um trabalho conjunto, um trabalho com muita técnica, mas também com muita habilidade política, no momento que a gente vê que essas discussões são importantes para que a gente possa avançar e o Brasil continuar, assim, sendo cada vez mais uma referência no agronegócio. E essa abertura de mercados internacionais inclui não apenas produtos tradicionais do Brasil, como carne e soja,
mas também uma gama de produtos agropecuários como pescados, sementes, colágeno e produtos de reciclagem animal, por exemplo. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 7h21, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira, 24 de outubro. No próximo bloco, Goiânia. O corretor de imóveis é suspeito de falsificar assinaturas e causar prejuízo de R$1 milhão. Estado articula investimentos para trechos goianos da Ferrovia Centro-Atlântica. E claro, também espaço para as nossas notícias locais com a sua participação no quadro A Voz do Cidadão. Não saia daí, a gente volta já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h29, já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. Olha, os presidentes do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso e do Senado Federal Rodrigo Pacheco e da Câmara dos Deputados Arthur Lira se reuniram nesta quarta-feira para tratar da liberação das emendas parlamentares que estão bloqueadas pelo STF. Um dos pontos em discussão é a realocação dos restos a pagar das emendas de relator. Membros das casas legislativas que indicam o desejo de transferir os restos a pagar dos recursos das emendas de relator para as emendas RP2, que são de despesa primária e discricionária, são não obrigatórias. A reunião na sede do STF teve como objetivo buscar um acordo para garantir a transparência, a rastreabilidade e a eficiência na execução das emendas ao orçamento da União. Os recursos são indicados pelos parlamentares no projeto de lei orçamentária anual, a LOA. Também participaram do encontro o advogado-geral da União, a AGU, Jorge Messias, e o ministro Flávio Dino, autor da decisão que bloqueou a liberação de emendas. Com a indefinição sobre a destinação das emendas, o projeto da LOA para o ano que vem segue travado. O relator da proposta, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, indicou que irá apresentar um projeto de lei complementar para atender aos pedidos do STF. Pilotos da Força Aérea Brasileira interceptaram um avião que ingressou clandestinamente no território brasileiro. Segundo a aeronáutica, a aeronave, um monomotor de modelo PA-28, vinha do Peru e voava sem um plano de voo autorizado pelas autoridades brasileiras. Detectado pela rede de radares do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro, o avião foi interceptado por aeronaves militares da Defesa Aérea e da Vigilância e Reconhecimento por volta das 10h50 da manhã desta terça-feira, quando sobrevoava a cidade de Labreia, no sul do Amazonas, a cerca de 700 quilômetros de Manaus. Ainda de acordo com a FAB, os militares transmitiram ao piloto do monomotor a ordem para que ele se identificasse, alterasse a rota ou pousasse. Como os comandos não foram atendidos, os militares efetuaram disparos de aviso. Na sequência, o piloto fez um pouso forçado em uma área descampada próxima à rodovia transamazônica antes de fugir. Contudo, ele ateou fogo no próprio avião como forma de destruir eventuais provas e indícios que facilitassem a sua identificação. Em nota, o chefe do Estado-Maior Conjunto do Comando de Operações Aeroespaciais, o Major Brigadeiro João Campos Ferreira Filho, destacou a celeridade com que os aviões da FAB chegaram ao monomotor. 7h32 e o Supremo Tribunal Federal discute a constitucionalidade das escolas públicas militarizadas. Quem vai trazer detalhes desta matéria é Alain Barbosa. O Tribunal Federal realizou audiência pública nesta terça-feira para discutir o programa Escolas Cívico-Militares implementadas em estados, municípios e no Distrito Federal. Duas ações diretas de inconstitucionalidade, ADIs, impetradas pelo PT e pelo PSOL, tramitam na Suprema Corte contra o modelo implementado em São Paulo, por meio de lei complementar estadual. No entanto, a futura decisão do STF pode repercutir em todo o país. Entre os argumentos pela inconstitucionalidade das escolas cívico-militares estão a incompatibilidade com a Lei de Diretrizes de Base da Educação, LDB, e com o Plano Nacional de Educação, PNE, como detalha o advogado adjunto da União, José Flávio Roman. A lei complementar em questão, quando institui o programa de escola cívico-militar,
cria um modelo educacional que não encontra respaldo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a já referenciada Lei 9394 de 1996, e assim extrapola os parâmetros estabelecidos por essa legislação. A alocação de militares da reserva para a execução de atividades relacionadas à educação básica, ainda que na pretensa condição de apoio ou monitoramento, não está prevista nas normas fundamentais do sistema educacional brasileiro. Para os partidos PT e PSOL, o programa consiste em um verdadeiro projeto de militarização da escola civil. Regras de comportamento, como cortes de cabelo e a proibição de demonstrações de afeto, também foram discutidas na audiência. O advogado da União rebateu os argumentos de que os militares não interferem no caráter pedagógico das escolas. Isso porque a legislação preconiza a realização de atividades extracurriculares de perfil cívico-militar e que serão conduzidas diretamente pela Secretaria de Segurança Pública. Ora, se não for desse modo, militares apenas em atividades de apoio, não estaríamos aqui a discutir o tema. Para José Flávio Roman, o bom desempenho dos alunos de escolas cívico-militares deve-se ao maior investimento financeiro do Estado, em detrimento das outras escolas públicas. Esse aporte adicional impacta diretamente a qualidade do ensino e os resultados educacionais, criando uma disparidade em relação às escolas regulares que não contam com o mesmo nível de financiamento. Assim, atribuir eventual sucesso exclusivamente ao modelo cívico-militar desconsidera a influência determinante que o investimento tem na melhoria da educação. O Brasil tem 1.070 escolas públicas militarizadas, principalmente por policiais militares da reserva. 30 expositores estavam inscritos para se manifestarem na audiência pública, entre os quais parlamentares, gestores e especialistas em educação. O relator das ações diretas de inconstitucionalidade é o ministro Gilmar Mendes. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h35. Um funcionário de uma imobiliária em Goiânia é investigado por alterar assinaturas e aplicar golpes que resultaram em um prejuízo estimado entre 800 mil e R$1 milhão para a empresa. O corretor de imóveis acessava informações sobre terrenos, alterava os dados e falsificava assinaturas em transferências de lotes, conforme a polícia. Ele recebia valores de compradores que não sabiam que eram enganados. Até agora foram identificados 13 lotes vendidos de forma fraudulenta na região do setor Orlando de Moraes. O delegado Caio Menezes informou que as contas do suspeito foram bloqueadas, bens foram sequestrados e o sigilo bancário quebrado. Contudo, até o momento ele não foi preso. O corretor manipulava a situação dos terrenos no sistema da imobiliária, fazendo com que os lotes à venda aparecessem como já vendidos. Com isso, ele usava sua confiança no cartório e na empresa para falsificar escrituras públicas e concluir as vendas. O prefeito reeleito de Itaúsu, Cleiton Melo, decidiu lançar o seu nome na disputa pela presidência da Associação Goiana dos Municípios. Ele já é vice-presidente da entidade e tenta pavimentar o seu projeto para substituir o atual mandatário Carlão da Fox, que vai sair do cargo em 2025. Quando ocorrem as eleições para a nova mesa diretora. Ao seu lado, ele tem os apoios do deputado estadual Charles Bento, além do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Alego, Bruno Peixoto. Além de Cleiton, outros nomes do União Brasil já emergem na disputa, todos reeleitos para um próximo mandato nas eleições de 2024. Marden Júnior de Trindade, que também tem o apoio de Bruno Peixoto, é um deles. José Délio Júnior, reeleito sem oposição em Hidrolândia, e Paulinho do Barreirão, chefe do executivo em Aruanã, também tentam poderoso apoio do governador Ronaldo Caiado para suceder Carlão. E o estado de Goiás articula investimentos para trechos goianos da Ferrovia Centro-Atlântica. Vamos saber dos detalhes dessa ação com o repórter Costa Júnior. O governo de Goiás reivindica maior volume de investimentos e de obras de requalificação nos trechos da Ferrovia Centro-Atlântica que cortam o estado após a renovação do contrato de concessão deste modal, que será feita pelo governo federal com a iniciativa privada. Outro pleito relevante goiano é a construção de um ramal da ferrovia que ligue Anápolis à cidade de Araguari, em Minas Gerais.
Durante a audiência pública realizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, o vice-governador Daniel Vilela destacou que o objetivo das demandas é facilitar o escoamento da produção goiana, a redução significativa de custos do frete e, principalmente, aumentar a competitividade dos produtos do estado. A ferrovia Centro-Atlântica parte de Anápolis até os portos de Vitória, no Espírito Santo, Rio de Janeiro e de Santos, em São Paulo. Com 7.800 quilômetros de extensão, ela atravessa, além de Goiás, os estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe e o Distrito Federal. De Goiânia, Costa Júnior, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h38. O Botafogo mostrou sua melhor versão no segundo tempo do jogo na noite desta quarta-feira no Newton Santos para construir uma goleada histórica por 5-0 sobre o Peñarol na ida da semifinal da Libertadores. Vitória que deixou o alvinegro carioca muito perto de uma vaga na decisão do torneio. Destaque para a grande atuação de Luiz Henrique, que conseguiu desarmar a retranca uruguaia e Savarino, que foi autor de 2 gols. O jogo da volta contra o Peñarol está marcado para a próxima quarta-feira, no dia 30, às 21h30 no Campeão del Siglo. O Botafogo poderá perder por até 4 gols de diferença e ainda assim assegurar a vaga. No sábado será a vez do Botafogo enfrentar e defender a liderança do Campeonato Brasileiro diante do Bragantino às 19h no estádio Nabia Bichedi. E em jogo quente, mais por causa dos sinalizadores do que pela produção em campo no Mineirão, Cruzeiro e Lanús ficaram no 1-1 na primeira partida das semifinais da Copa Sul-Americana. Gol só no segundo tempo. Caio Jorge abriu o placar para os donos da casa. Carreira empatou, impedindo a primeira vitória de Fernando Diniz pela Raposa. O treinador foi vaiado pela torcida cruzeirense no fim da partida. A definição do primeiro semifinalista da Copa Sul-Americana ficou para o jogo de volta na Argentina. Com o empate, quem vencer a segunda partida se classifica para a decisão da Copa Sul-Americana. Em caso de nova igualdade no tempo normal, a vaga da finalíssima vai ser definida nos pênaltis. O jogo da volta está marcado para a próxima quarta-feira, às 19h de Brasília, no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado físico do boi gordo voltou a conviver com a elevação dos preços no decorrer desta quarta-feira. Para o analista da consultoria Safras e Mercado, Alan Maia, o ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade desse movimento no curto prazo, em linha com a atual posição das escalas de abate, que permanecem encurtadas. Em São Paulo foram relatadas negociações acima da referência média, com negócios atingindo o patamar de R$320 a arroba no preço a prazo. As negociações no estado se concentram entre R$305 e R$300 arroba no preço a prazo. Em Minas Gerais, novamente, foram relatadas negociações acima da referência média. No Triângulo Mineiro, a indicação de negócios em até R$300 e R$305 a prazo. Em Mato Grosso do Sul, mais um dia de negócios também acima da referência média. Na região de Naviraí, indicação de negócios a R$305 arroba no preço a prazo. Em Campo Grande, a indicação de negócios em até R$305, também no preço a prazo. Em Mato Grosso, foram novamente relatadas negociações acima da referência média. Na região de Rondonópolis, relatos de negócios ao nível de R$300 a arroba a prazo. E em Cuiabá também foram relatadas negociações em até R$300 a prazo. 7h41, Agrodefesa anuncia o início da semeadura do feijão comum aqui no estado de Goiás. Vamos saber dos detalhes com a Leandra Matos. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária, Agrodefesa, informa que os produtores de 47 municípios do estado já podem iniciar a semeadura do feijoeiro comum. O prazo termina em 30 de junho de 2025, com o vazio sanitário da cultura. O calendário de semeadura, instituído por meio da Instrução Normativa da Agrodefesa, tem o objetivo de controlar a mosca branca, que transmite o vírus do mosaico dourado do feijoeiro. Por isso, a ação fitossanitária é importante para assegurar a sanidade vegetal da cultura do feijoeiro no estado. O produtor que optar pela semeadura após 14 de junho deverá manter disponível para o fiscal estadual agropecuário a nota fiscal de compra da semente para fins de comprovação.
Em exceção a este período estão os municípios de Anhanguera, Campo Alegre de Goiás, Catalão, Corumbaíba, Cumari, Davinópolis, Goiandira, Ipameri, Nova Aurora, Ouvidor, Três Ranchos e Urutaí, em que o calendário de semeadura iniciou em 6 de novembro. De Goiânia, Leandra Matos, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora já são 7h43. A gente chega trazendo as informações do Corpo de Bombeiros aqui em Mineiros e região. Nessas últimas 24 horas foram relativamente tranquilas aqui na nossa cidade. Foram um total de 6 ocorrências, entre as quais 2 resgates, 2 buscas e salvamentos, além de 2 ações preventivas. O Corpo de Bombeiros não relatou nenhum destaque nessas últimas 24 horas.